Olá, eu sou a Dani Festucci, terapeuta integrada, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medo. Você sabe o que é realmente o medo? Você consegue definir essa palavrinha tão pequena, mas que assusta tanto a gente? O medo, ele é uma inquietação que causa no nosso sistema quando a gente se depara com uma situação de perigo real, imaginário ou de uma ameaça. E aí existem três formas: existem o medo realmente dito, propriamente dito, a ansiedade e o estresse, sendo que o medo e a ansiedade, eles caminham juntos. Eles estão diretamente ligados ao nosso sistema de sobrevivência. Por exemplo, quando a gente vai olhar para atravessar uma rua, você tem medo que um carro te atropele, então você olha dos dois lados porque você tem um medo real de que algo aconteça com a sua saúde física. Neste caso, a gente está caracterizando como uma operação de medo do seu sistema. Já a ansiedade, ela é um pouco diferente. Ele é um medo subjetivo. Existe uma ideia de medo, mas que não é um medo real, é um medo subjetivo. É só uma sensação de medo. A gente passa muito por esse tipo de situação, por exemplo, quando você tem um chefe que te faz sentir medo da reação dele, quando você trabalha com pessoas que você não sabe se vão gritar com você diante de alguma situação inesperada. Esses sentimentos que a gente tem diante das reações das outras pessoas é um sentimento de ansiedade que gera um certo medo, mas que não é um medo real, é um medo subjetivo. Deu para entender a diferença? E a gente tem o estresse. O estresse, ele vai medir as reações bioquímicas ocasionadas no nosso corpo físico diante dessas situações de medo. O excesso da ansiedade, ele deixa de ser protetor e passa a ser adoecedor quando ele existe em excesso, realmente. Quando passa daquele limite de um controle para a sua sobrevivência, para a sua existência, e começa a ser uma questão emocional exagerada. E é aí que entram os transtornos de ansiedade, como por exemplo o pânico, a ansiedade generalizada, as fobias, a fobia social. A fobia social, pessoal, ela é tão séria que houve alguns estudos na Inglaterra onde os ingleses, eles têm mais medo de falar em público do que de morrer. Então, assim, é muito mais comum do que a gente possa imaginar. E aí existem 4 pilares fundamentais no auxílio desse controle, desse medo exasperado, que são uma boa alimentação, exercícios físicos, a própria terapia em si, e a meditação acompanhada da respiração diafragmática. Por que eu falo isso? Porque se você fizer somente a meditação com uma respiração errada, você não vai conseguir esvaziar completamente os seus pensamentos. E é onde você não consegue tirar do seu pensamento justamente aqueles pensamentos que ficaram acumulando e foram gerando esse medo exasperado. Então é por isso que a respiração é tão importante quanto a meditação em si. Além disso, a gente tem também os florais de Bach, que eu gosto muito de falar deles nos meus vídeos, porque os florais, eles trabalham muito essa parte emocional. E aí, dentro das 38 essências que eu sempre falo para vocês, a gente tem um grupo chamado Grupo do Medo, que são 5 essências que vão trabalhar especificamente sobre o medo. Por exemplo,
A gente tem o Mimulus, que vai trabalhar medos específicos, como por exemplo, medo de avião, medo de barata, medo de falar em público. Você sabe do que você tem medo, então para esses casos o Mimulus é o mais indicado. Aí a gente tem o Aspen, que é uma outra essência, que é mais indicada para as pessoas que não sabem exatamente do que elas têm medo. Elas têm medo que algo ruim possa acontecer, mas elas não sabem explicar o que é. A gente tem o Rock Rose, que ele é indicado para as pessoas que estão com pânico, um terror, é aquele medo que chega a te afetar no físico. E a gente tem também o Cherry Plum, que é para aquele medo, aquele transtorno mental, sabe? Aquele medo que te tira do sério, que te tira do prumo. E por último a gente tem o Red Chestnut, que é uma essência mais indicada para aquele medo das pessoas, que as pessoas têm de que algo ruim possa acontecer aos seus entes queridos. Geralmente ele é muito indicado para as mamães de plantão aí, quando os filhos começam a sair, os filhos adolescentes, e aí a mãe fica com aquele pânico de que algo ruim possa acontecer com eles. O Red Chestnut é indicado para esses casos. E tem aí muitos outros, eu dei alguns exemplos só para vocês verem como que pode ser feito o tratamento desse vilãozinho aí que é o medo e que afeta todo mundo. Mas qual que é o segredo que os grandes terapeutas falam, né? A maioria dos terapeutas falam para os seus pacientes. Você precisa enfrentar, né? Mesmo a pior crise de pânico possível, ela vai durar de 20 a 40 minutos. Então, enfrente esse medo sabendo que vai passar, que ele não é eterno, ele não vai durar para sempre e ele não vai te matar, ele vai passar uma hora. Então, a partir do momento que você consegue colocar isso no seu subconsciente, a tendência é ir ficando mais fácil até que você consiga controlar esse medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vai. É isso que eles costumam dizer. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo nos comentários para mim. Se você quiser conversar um pouquinho mais a respeito desse assunto de medo, ou de qualquer outro assunto, eu estou aqui à disposição. Me procura nas redes sociais. E até o próximo vídeo, pessoal. Vejo vocês. Namastê.